queria fazer um negócio que... Mano, Por quê? incomodando, ó, o corte dele. Ah, lá, ó. tá. Já toma lá também, ó. Calma A fraude, a galera acho que não vai ver dali. A terra Globe, terra bola molhada giratória ali, ó. A fraude total do ser humano ali, ó. A piada. Terra Globe. Aquele é o maior pegagado de tudo. Você tá maluco, irmão? Não sobra nada, hein? Hã? O dia que vocês descobrirem, rapaziada, que o Super tava certo disso aí, vocês vão ficar boca aberta, velho. Você vai Terra karma, Globe molhada. As conspirações estão vindo tudo. Epstein foi a mesma coisa. Eu, primeiro mês... Pô, velho, comecei a fazer live, comecei a descer a lenha na política lá, mandando o nacionalismo, o eneísmo, a parada. Começou uma galera lá que bajula Trump, Donald Trump. Cara, eu falei, ó, Donald Trump é um lixo. Ele vai pra uma ilha, vou mostrar até foto pra vocês lá no Google. Já peguei as fotos dele com o Epstein, ó. Sabe quem que é esse cara aqui, ó? Ó as teses aqui por trás desse cara, ó. Mexe com criança menor de idade, tem uma ilha que os atores lá da indústria vão pra fazer pacto lá, pra ter colateral, né? Pra fazer coisa satânica na ilha, eles terem lá, né? Documentos pra poder provar depois, pra poder chantagear a pessoa. Tudo quanto é tipo de gente. É artista de Hollywood, cantor, mas de tudo. Até aquele físico lá teórico, Stephen Hawking lá, da cadeira de roda, tava lá. Vai tudo lá pra ilha, né? Da suruba. Satânica total. Tem que usar uns termos aqui, porque o assunto é satânico, tem que usar alguns termos que são esdrúxulos, tá? A Ilha da Suruba, lá tinha de tudo. É ritual satânico. Eles engordavam crianças pra comer nos dois sentidos. Nos dois sentidos, faziam isso. O Trump lá ia lá fazer sacanagem. Bill Clinton, toda essa galera aí. Eu falava, ó, esses aí são os conservadores lá dos Estados Unidos. Vocês ficam bajulando esses caras e defendendo político de direita aqui no Brasil. Só que todo mundo ria da minha cara. Ai, conspiracionista, você é tonto. Velho, mas caramba, o que eu posso falar pra vocês entenderem, né, cara? Que a grama é verde, né? Deixa quieto. Eu ficava falando de quando em quando dessas coisas, sabe? Porque eu pegava lá um ator, um artista ou outro que aparecia, eu falava na live, ó, fulano é bom artista, é bom cantor? É, mas tem envolvimento com o ciclano aqui, ó, que esse cara, ele é o maioral aqui da indústria, transforma esses caras em marionetes, isso daí é propagação de agenda. Ficava comentando sempre sobre essas coisas, pra galera entender o que tem por trás. Que o mundo não é o glamour que é mostrado na mídia, entendeu? Bom, sempre comentei sobre isso, desse caso Epstein. Agora estourou, tá aí, cara. E já esqueceram, o povo já esqueceu também. Já tá, todo mundo continua, a dita direita brasileira continua bajulando Donald Trump, continua bajulando Estados Unidos, achando que os caras têm que vir aqui mandar no nosso país. Essa parada toda. Só que o Brasil, por uma das razões que o Arthur comentou, por ter, assim, pelo povo, infelizmente, ter uma capacidade de interpretação muito reduzida e o povo esquecer fácil das coisas, ó, ninguém tá nem aí, velho. Continuam bajulando e idolatrando. Idolatria é pecado bíblico. Toda vez que você idolatra alguém, ou você romantiza alguém, você passa pano pra alguém dessa forma, o país segue pelos rumos que tá seguindo. A gente vive um país assim, é polarizado, cada um na sua bolha, idolatrando seu respectivo ídolo. Entendeu? Eu sou contra totalmente tudo isso. Só que são coisas que eu coloco na live e a galera fala que você é esquizofrênico, você é tonto, você fala da Bíblia, você fala dessas fraudes. Pô, as conspirações estão vindo tudo à tona aí, cara. A fraude tá toda... vai ser muito mais escancarado, porque biblicamente falando a gente tá no Apocalipse, que é o tempo da revelação, e a verdade é imbatível. Pode levar o tempo que for. Vai cair a máscara de todo mundo. Todo mundo. Você conhece o Thiago Lima? Conheço. Você sabe que o Thiago Lima... Não pessoalmente, mas... Você sabe que o Thiago Lima é meu amigo e dele Você tá falando do Thiago Lima, o canal do YouTube que fala sobre esse assunto. Que é o Desperte, que caiu o canal dele. Não, Thiago Lima é meu... Inclusive, a gente tá pra fazer um podcast com ele. É meu brother. Ele me chamou pra participar junto com ele de podcast. Eu falei, ô Thiago, é que agora eu tô numa correria, não dá tempo. Mas ele queria marcar pra ir lá, acho que é no Vilela, ou em algum outro, no Redcast, em algum outro podcast pra trocar ideia. É gente boa, assim. Sobre o sistema religioso. Ele sempre foi doidão, gente fina pra caramba. A gente surfava junto, a gente pegava onda, cara. Isso eu tô falando, sei lá, 2005, 2006. Legal. Eu não esperava por essa, não. Não, muito louco. E e ele abriu o canal antes que o meu. O canal dele abriu e o canal dele explodiu rápido. E aí eu lembro quando meu canal tava no comecinho, eu até ficava zoando. Eu falei, pô, Thiago, fudeu. Ele falou, hoje eu ganhei, sei lá, 1.000 inscritos. Eu falei, cara, você ganhou mais do que o meu canal hoje. Meu canal tinha, tipo, sei lá, 500 inscritos na época. Pode crer, que Thiago maneiro, é gente fina pra caramba. Mas enfim. Ô, Xandão, deixa eu te perguntar. Duas coisas que o pessoal tá falando muito no chat. Esse negócio das 3 advogadas. O que é isso daí? E eu quero saber a história da Amanda Vettorazzo. Isso aí é... Puta, isso é pra acabar, hein, velho. Puta, quer que eu espero? Não. Leva. Fala aí.
Arthurzão. Cara, a história das 3 advogadas. Eu não vou contar a história. Não vou contar que é uma história vergonhosa, mas isso aí teve a ver com uma festa da OAB que eu fui. Que eu era novão ainda, tinha 17 anos. E, né, a festa das advogadas lá acabou tendo um envolvimento aí. Tinha 3 mulheres envolvidas nessa noite aí. Foi uma vergonha alheia. E aí eu contei essa história assim, não desse jeito na live, mas de um jeito um pouco mais engraçado. E a molecada fica pedindo pra eu ficar contando essas coisas que é um esculacho, né? Uma vergonha. Eu não vou ficar contando isso, pô, tá maluco? É um péssimo exemplo pra sociedade, né? E eu falei pra eles, inclusive, pra eles não mencionarem essa história aqui, né? Ah, pra por isso que eles mais. estão falando, pô. Eles são tontos. Mas foi isso. Isso daí foi uma passagem minha da adolescência que eu não me orgulho, que eu cometi alguns erros, assim, em relação a mulheres, entendeu? E na live, como eu uso desse tom descontraído de piada pra ficar, às vezes até dando algum conselho ou outro pra molecada, eu pego algumas histórias minhas de antigamente que eu fiz coisa errada e transformo numa história engraçada pra passar um ensinamento no final. Eu contei essa história das 3 advogadas. E a molecada achou o máximo. Eles, como sempre, levam pro lado errado as coisas, né? Eles gostam disso. Lógico, o pessoal adora. Eles dão risada, eles acham o máximo. Eles acham o E máximo. o da Amanda Vettorazzo? A Amanda Vettorazzo é uma coisa que nem eu sei quem que teve essa ideia. Até hoje eu não sei quem foi o canalha que teve essa ideia. Cara, eu não sei o que fizeram. Eu sei. Tudo começou com a galera mandando cortes do MBL pra eu reagir na live. E como eu falo sobre política, eu falei, manda, né? Vai mandando que eu vou vendo, né? Então eu mandava corte do Arthur, do Kim Kataguiri, né? Beleza, reagindo. Aí um belo dia mandaram lá o canal, ou um corte, né? Um vídeo da Amanda Vettorazzo. Eu não sabia quem que era, né? Pô, achei da hora, né? Falei, pô, legal, sai na rua, fiscalizar, mete a louca mesmo, né? Fala a verdade lá. Falei, bacana isso daí, né? Tem que ser assim mesmo. Tá fazendo o trabalho dela. E aí, eles mandaram um canal do YouTube. Eu não sabia que ela tinha canal no YouTube. E aí, comecei a reagir a alguns vídeos. E fui vendo os vídeos. Aí, em algum momento, ó, os caras estão falando que eu vou dormir no sofá hoje já. Ah, esses caras são doentes, ó. Tô falando nada. A esposa já até ficou em pé ali. Não, é na minha live, cara. Não pode aparecer mulher nenhuma que eu sou o culpado, eu sou o canalha e a culpa é minha. Eu não posso fazer nada, não posso reagir a nada. Mas aí eu tava reagindo a um vídeo da Amanda Vettorazzo e aí ela tava entrando, acho que lá num prédio, né? Que o pessoal lá que tinha tomado conta de um prédio de forma ilegítima lá, tava metendo a bronca em todo mundo. E aí, no momento do react, eu falei assim... É engraçado só de lembrar. Eu falei... Foi uma expressão assim, eu falei... Caramba! Ô Amanda Vettorazzo, né? E falei alguma coisa em seguida, né? Porque ela tava lá acabando com tudo. Aí, beleza, né? Não, mas tranquilo, cara. Reagi e tal. Pô, da hora. No dia seguinte, mandaram um pix pra mim, distorcido. Eles pegam assim, olha o que eles fazem. Não, é profissional, a molecada é profissional. Os caras são bons demais. Eles pegam falas minhas picotadas e vão juntando uma na outra. E parece que eu falei a frase completa na hora ali mesmo. Parece que era falando daquele jeito, Até cara. você acredita. Até eu, porque eu não lembro, né? Eu lembro tudo que eu já falei na frase. Até eu falei, caramba, eu falei isso mesmo, será, né? Bom, aí eles mandaram um áudio na minha live assim, com um som totalmente diabólico e satânico, né? E no final, de fundo, assim, a minha voz falando, caramba, ô Amanda Vettorazzo, e um barulho assim, ó. Como se o cara estivesse fazendo, você sabe, né? Fizeram um som assim, cara. Mas eu quase mijei nas carças de rir, porque ficou muito engraçado mesmo. E pegou de surpresa. Ô, sério? Sério, você não tá entendendo, cara. Muito bom, velho. E eu perdi o ar de tanto dar risada. Eu não conseguia mais falar. Eu fiquei uns 5 minutos rindo, vermelho, dando risada. Falei, cara, vocês são doentes, velho. Olha o nível que vocês... Chega, se a moça ver isso daí, é capaz dela me processar ainda, imagina, né? Imagina. Não, eu já falei... Imagina, ela trabalha com o Arthur. Ah, mas é vergonhoso. Mas é vergonhoso, né, velho? Do nada vai chegar um áudio desse lá, ela vai achar que tem alguém profanando, né, a imagem dela aqui. Bom, aí dei risada pra caramba. E eles ficaram, até hoje eles ficam maçantes. O chat tá lá, ó, Amanda Vettorazzo. Não, tudo. É o Amanda Vettorazzo, as duas democracia. Os caras Esse da democracia é o quê? Se for o que eu tô pensando, eu não sei aí. Deixa quieto. Eu não sei, mas deixa pra lá. Esquerda e direita, aí dá umas coisas aí meio sombria. E manda esse áudio batendo palma, assim, né? Aí eu peguei, né, um belo dia, e já tinha passado um bom tempo, né? Inundaram a live com esse meme da Amanda Vettorazzo. Aí um dia eu terminei a live, né? Eu vi que o Renan tava fazendo live lá do MBL, né? Eu falei, vou colocar a live do Renan aqui, que às vezes eu gosto de escutar lá, porque ele tá lá também descendo a lenha em vagabundo e tal, né? Eu entrei na live, cara, né? Mandei um salve lá. Falei, ô, salve aí, rapaziada, né? Mandei um alô lá, né? Os caras, ô, Xandão, beleza? Bom. Cara, começou no chat lá. Ô, Amanda Vettorazzo, os caras mandando emotion de palminha e espirrinho.
Ô, velho, eu fiquei com uma vergonha, eu saí da live, eu falei, eu sei que vai sobrar pra mim ainda, cara. Eu peguei e saí, fiquei com desgosto. Imagina, mas não. Não, a gente leva tudo na brincadeira. Não, né? ainda bem, porque eu falei, essa. olha, aí eu falei pra eles, ó, vocês não vai ficar mandando esses negócios lá na live, esses áudios de Amanda Venturas, que, né, às vezes a pessoa não sabe, vai dar ruim pra mim, hein? E vai ser vergonhoso pra todo mundo lá, né? Mas eles ficam fazendo isso aí, coitada. Minha esposa que fica puta, né? E com razão. Olha aí, ó. Até eu fico puto, tem hora, porque você não tá entendendo. Eles Não, pegam... mas o pessoal é... Eles fazem montagem minha com atriz pornô, cara. Eles mandam vídeo pra mim pra eu comentar, por exemplo, uma menina que criou OnlyFans. Eles mandam lá uma menina diabólica que abriu OnlyFans, né? Que tá falando abobrinha na internet. Eu vou lá e comento. No dia seguinte tem montagem minha, cara. Com a menina. Eles ficam fazendo essas coisas. O pessoal é criativo pro mal, né? A molecada faz, cara. Isso é uma coisa incontrolável, né? Não dá pra fazer muita coisa a respeito disso aí, né? Aí eu falei pra eles, já falei, ó, rapaziada, pega leve, eu sei que vocês gostam da zoeira e tal, eu sou um cara brincalhão, mas pega leve, vocês estão extrapolando. Aí, ultimamente, eu já nem reajo mais, entendeu? Eu dou até uma evitada, pessoal. às vezes eu não posso, aí coisa tonta. Às vezes eles mandam um vídeo de uma menina aleatória, às vezes eu até evito, cara. Eu até evito que, sei lá, vai que os caras vão fazer distorção, às vezes outra pessoa pode entender errado, acaba mal, sabe? Eu tô dando uma evitada agora, porque fica um negócio muito maçante mesmo. Porque a turma gosta, Deixa eu te zoeira. perguntar, dá um... Eu tô amansado, que eu não sou mais o Prime de antigamente, que xingava todo mundo e acabava Fizeram com um clone tudo. seu. Que hoje não é mais o Xandão que faz live, é o super clone fazendo live, né? Eles acham massa, E me você chamar que de gosta, clone. você que gosta dessas teorias da conspiração aí, Aham. você viu o negócio do Netanyahu? Do que você tá falando? De Israel lá, dos vídeos Dos dele. deles, tá? Palhaçada. Mijando na cara do gado. O cara jogou enxofre na cara desse gado, patético, e principalmente os que se dizem de direita aqui, ó. Que fica... E do Jim Carrey? Não sei se quer acontecer alguma coisa. Você viu não, do- só o meu... Tá Você viu do- funcionando? Você viu do Jim Carrey? Do Jim Carrey também? Vi, deixa eu tirar aqui rapidão pra falar. Eu vi do Jim Carrey, eu já tinha comentado há anos e anos atrás, já que tinha ali já o... Ali a questão do Jim Carrey é MK Ultra, né, cara? Ali é outra parada. Peraí, só deixa eu ver o que eu fiz aqui. Se enrolou nos fios, mas- nos fios aí, meu. Ah, tá, não. Deixa aqui. Larga em cima Depois da eu mesa. ajeito. Não, vamos lá. Primeiro, antes do Jim Carrey, a gente tava falando do Netanyahu. Aham. A questão é a seguinte, cara. Tem o governo hoje que tá mandando em Israel é um governo sionista, certo? Eu venho comentando sobre isso na minha live aos poucos, porque eu sei que não é todo mundo que entende desse assunto aí. Não que eu seja especialista também, tá? Mas enfim, né? Tem Rubão lá no canal Geoforça que fala sobre isso. Tem um monte de gente que tá falando sobre esse governo aí de Israel, que manda nos Estados Unidos. E aí, eu tava falando lá na live comentando o seguinte, né? Sempre falei, ó, rapaziada, Estados Unidos, cara, não tá preocupado com a autossoberania do Brasil, não tá preocupado com os nossos direitos aqui, com família, nem nada. Eles estão preocupados lá com o povo dele, nem com o povo dele, com o governo deles. E o Trump, ele não passa de um fantoche desse governo de Israel. Essa caterva que tá governando lá em Israel agora, eles são pessoas que não gostam do Criador, não gostam de Deus. Eles são anti isso daí. Eles estão preparando o mundo através dessa agenda, do domínio de Hollywood, todas essas agendas satânicas e propaganda, a mídia que eles dominam, para poder fazer a lavagem cerebral e trazer toda essa sequela, esses colaterais que estão surgindo no mundo aí. Isso não é novidade, as guerras premeditadas, tudo isso. Só que, aqui eu tô falando de um modo geral, né? Só que aí o que acontece? Muita gente acha que isso é brincadeira. Muitas pessoas olham pro governo como se fosse, que nem no brasileiro. O governo é o Lula, é o Bolsonaro. Olha lá para os Estados Unidos, o governo é o Trump. Eles pensam que essas pessoas tomam decisões sozinhas, mas é uma mentira. É tudo fantoche, é tudo uma fraude isso daí. Bom, aí eu peguei esse pronunciamento do Netanyahu, que mijou na cara do gado, justamente o que eu falei. Ele teve um pronunciamento que ele nem comparou. Ele disse que Jesus Cristo não era nada perante o poder de Gengis Khan, se eu não me engano, né? Ele cometeu uma blasfêmia dessa aí lá, diminuindo brutalmente Jesus Cristo. E ele também falou sobre o Bigodinho, lá da Alemanha. Pode falar? Pode. Da Alemanha nazista, né? Falando que o Bigodinho, ele tá lá no pronunciamento do Netanyahu, que o Bigodinho, ele não queria matar ninguém, ele queria expulsar. Só que aí falaram pra ele, olha, mas se você só expulsar, eles vão apenas sair daí e ir pra outro lugar. E daí o Bigodinho foi lá e perguntou, então o que é pra fazer com eles? E aí falaram pra ele, queima. E a partir dali começou aquela coisa satânica que ele realizou lá, né, na Alemanha.
Só que assim, você fala essas coisas pro pessoal, coisas que hoje você pesquisa facilmente aí você entende, né? Pra quem pesquisa história, hoje com a internet. Mas muita gente, o gado ainda tá muito preso à narrativa do sistema e não acredita, entendeu? Aí o Netanyahu veio com esse pronunciamento, ele mijou na cara do gado, ele falou claramente isso daí, falou sobre o bigodinho, falou sobre, fez essa questão aí de Jesus Cristo, né? Colocando, sim, fazendo essa comparação esdrúxula que ele fez aí, que é uma blasfêmia, né? Pra quem é cristão e tudo. E eu comentei na live, eu falei, ó, o que mais vocês precisam pra entender, os que falam que são conservadores de direita aqui do Brasil, que esse povo não tá preocupado com família, com nada. Estão preocupados com a família deles. Mas com a do povo eles não estão nem aí, não. Foi basicamente isso, entendeu? Não era nem sobre o posicionamento dele, era dos vídeos mesmo que estavam vindo de... Que o pessoal tá falando assim, que... Acho que mataram o Netanyahu, estão fazendo vídeo de IA. Aí faz aquele negócio do anel. Aí ele levanta a mão e o anel some. Chegou aí um pega um assunto copo de café, na o café não cai. Sobre isso. Que é o que o Arthur falou do Jim Carrey também, que o pessoal tava falando disso. Não, então, sobre... Aí... Agora, Sobre esse negócio do Netanyahu, é o que eu falo sempre. Que esse negócio de IA, máscara hiperrealista, eu acho o seguinte, se o cara aparece na tela de uma televisão falando a longa distância, se ele tá de máscara hiperrealista e os caras botam um efeito assim, eu acho que dificilmente você vai saber se o cara é ele mesmo lá ou se pode ser um ator, eu acho facilmente lá. Mas o caso do Jim Carrey não foi isso aí não, é que lá foi pegagado. E eu falei na live, eu falei, ó, aquele é o Jim Carrey sim. Só que agora ele voltou com a mente reprogramada. O que aconteceu isso? Porque, o Jim Carrey, sério mesmo, isso não é piada. Você pegar o Jim Carrey nos últimos anos, ele tava descendo a lenha. Hollywood, ele tava soltando a verdade, falando lá dos controladores do mundo. Só que do jeito inteligente que ele é gênio pra fazer humor. Então ele sabia colocar ali, né, de um jeito, assim, engraçado e ao mesmo tempo conciso. Bom, aí... Um cara que passou por várias turbulências aí, questão de depressão, né? Porque sempre que um ator, um cantor começa a falar coisas voltadas pra esse assunto, ele começa a ter uma perturbação na vida dele. Perturbação emocional, começa a ficar depressivo, a mídia começa a falar que tá com problema de droga, que tá estranho, a mídia começa a esculachar. Mas até então, todo mundo tava falando isso. O Jim Carrey tá desperto, tá metendo a lenha aí nos bambambam de Hollywood. E ele não foi o primeiro a fazer isso. Michael Jackson tava fazendo isso no final da carreira dele também. E entre outros aí que fazem. Só que aí, do nada, o Jim Carrey aparece totalmente amansado. Falando manso. Não tava fazendo as piadas com aquele humor ácido que ele sempre teve pra fazer piada, né? Tudo, daquele jeitão histriônico dele. Quietinho. Inclusive demonstrando uma sensação de prazer ao estar ali, né? Naquele ambiente com aquele pessoal recebendo títulos e prêmios de Hollywood. Fazendo toda aquela propaganda, né? Pró-indústria. A galera achou estranho. Eu falei pra galera, rapaziada, pra mim isso daí não é sósia, não é alguém com máscara, nem nada disso aí, não. Isso aí é ele mesmo. Eu acho que, talvez, na minha ideia, eu acho que é muito fácil pros controladores aí pegar e ameaçar a família do cara e botar ali na linha, entendeu? Fazer uma espécie de reprogramação mental aí. Pra quem não conhece MK Ultra, isso daí existe. O ser humano, se você começa a trazer muito trauma nele, você começa a causar trauma físico, emocional e tudo, seu cérebro ele fragmenta. Eu acho que esses caras aí têm uma certa questão... voltada a isso. Olha a Britney Spears, por exemplo, vários surtos que teve aí também durante a vida. O cara que fez o Transformers lá também, o principal lá dos dois primeiros filmes, apresentou o mesmo comportamento. E aí, o que acontece? Eles chegam num determinado ponto, essas personalidades, eles demonstram esse comportamento de lúcidos, começam a criticar todo o sistema do qual eles fizeram parte. Depois eles voltam totalmente manso, com o discurso já pró-sistema, entendeu? Sim. A galera começa a se questionar sobre isso. E eu, dentro de sempre vi sobre esses assuntos aí, sabe? Eu, na minha cabeça, eu tenho muito claro de que existe aí uma elite que manda no mundo. E isso daí não foi o YouTube que me mostrou. Isso daí, quando eu li, quando eu despertei pra fraude política através do livro do Grande Projeto Nacional Dr. Enéas, eu fui buscar outros autores, né, de caráter nacionalista sobre o assunto. Eu fui ler livro de Gustavo Barroso. Gustavo Barroso, ele tem livros excelentes, ele falava tudo isso daí. Você quer entender como é que o mundo funciona? É só você seguir o dinheiro. E lá no livro ele expunha, ele já falava já sobre as indústrias que mandam, quem tem poder de mando aqui no Brasil, quem é que manda, por exemplo, nesses artistas de Hollywood, toda essa máquina que foi montada para criarem os seus respectivos fantoches, né? E através desse dinheiro infinito que eles têm, porque eles imprimem dinheiro do jeito que eles querem, eles vão financiando isso, empurrando goela abaixo a agenda do sistema pro povo. É por isso que esse pessoal aí aparece assim. Tudo é micaltrado, são tudo mansinho. Aí do nada desperta um, desperta outro. O Michael Jackson, antes de morrer, tava falando lá que o dono da Sony, lá da gravadora da Sony, era um demônio, envolvido com coisa pesada, satânica. Pouco tempo depois, foi de Vasco.
morreu. Foi de Vasco. Na última turnê dele, tava lá, começou a mandar o papo reto, foi de Vasco. Por que os caras falam isso? Foi de Vasco? Tá? De onde vem? Porque Vasco foi acho- rebaixado. Rebaixado, é. É isso? Isso aí. É de futebol? Não, você achou que era de quê? Sei lá, alguma coisa histórica do Vasco da Gama. Não, é porque o Vasco, historicamente, nos últimos tempos, ele foi rebaixado muitas vezes. Aí o pessoal fica falando, foi de Vasco, foi jogar no Vasco, foi ser goleiro do Vasco. Isso tudo que eu tô falando aqui são pedaços pegando assim aos montes e jogando, mas são coisas que se a galera pesquisar hoje tá muito fácil de você entender que tem. Existe sim uma grande conspiração mundial acontecendo e sempre houve isso aí desde a época de que o mundo é mundo. O Éden, o paraíso lá já aconteceu ali. A conspiração, a queda do ser humano. Conspiração significa nada mais do que uma trama. Existe uma trama pra escravizar a humanidade. Eles usam do poder que eles têm pra isso. A princesa Diana foi outra também. Muitos sempre falam, isso é conspiração, não sei o que lá. Cara, é só pegar as falas dela antes dela morrer. Ela falava que ela tava com o telefone grampeado, que ela sentia que tava sendo observado o tempo inteiro, que ela tava com uma sensação esquisita de que a qualquer momento podia morrer. Ela falava isso antes da morte dela. Foi lá, morreu, né? Naquele caos que foi lá que o paparazzi seguiu ela, a história oficial, bateu no carro dela e matou. Fica a critério do povo, velho. Eu sou assim, entendeu? Eu só acho o seguinte, você pensar que o mundo é de borboleta e de que isso daí que você vê, principalmente na fraude política, que você vê o político fazendo o discurso, você pega o Lula que sobe hoje lá, que ele só fala abobrinha, dá vergonha na gente de ser brasileiro de ouvir ele falar as coisas que ele fala. Se as pessoas não entenderem que aquilo lá é um roteiro, mal feito, por sinal ainda, que ele só tá falando aquilo pra vomitar pro gado e ser aplaudido lá, se as pessoas não conseguem enxergar que isso é um teatro, tudo bem, posição delas. Pra mim, eu enxergo assim, entendeu? Isso daí